assunto para você. Cássio Zeiman. Evandro, o empresário foi convocado para depor da última quinta-feira, mas ele não apareceu na sessão da CPI da pandemia. A retenção do passaporte dele também foi autorizada pela Justiça. O documento será recolhido quando ele retornar dos Estados Unidos, onde está acompanhando o tratamento de saúde de um familiar. Integrantes da CPI suspeitam que o empresário integre um suposto gabinete paralelo que teria assessorado o presidente Jair Bolsonaro em assuntos relacionados à pandemia. E a repórter Tanay Farfan, que acompanha o dia a dia dessa CPI, tem mais informações para a gente sobre essa decisão do ministro Barroso. Oi, Taná. Oi, Cássio. Pois é, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal autorizou a condução coercitiva do empresário Carlos Wizard para que ele possa prestar depoimento na CPI da pandemia. A gente lembra que essa era uma opção que já era ventilada pelos membros da CPI nas últimas semanas diante da impossibilidade de notificar Carlos Wizard, também de confirmar a presença dele no depoimento que ele deveria ter prestado na última quinta-feira, mas acabou não comparecendo no Senado Federal. Então, o ministro rejeitou um pedido da defesa que alegava que, como o Carlos Wizard está na condição de investigado, não poderia ser feita essa medida, ou seja, de condução coercitiva, forçar ele a prestar esse depoimento. Como você lembrou, ontem o TRF autorizou a retenção do passaporte de Carlos Wizard assim que ele pisar no Brasil. A gente lembra que essa foi também uma medida anunciada na última quinta-feira pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz, já que ele não compareceu para prestar esse depoimento. Então, assim que Carlos Wizard pisar no Brasil, vai ser retido esse passaporte dele. O passaporte só vai ser devolvido quando ele for prestar esse depoimento na CPI da pandemia. A Polícia Federal fez buscas no escritório dele, na casa de Carlos Wizard aqui no Brasil, mas alegou que não encontrou ninguém. E, bom, a defesa de Carlos Wizard também apresentou nesta sexta-feira um recurso no Supremo Tribunal Federal para tentar impedir aquelas quebras de sigilo que foram autorizadas, né? Os requerimentos foram aprovados pela CPI da pandemia. Inclusive, esse recurso é porque a ministra Rosa Weber já tinha tido uma decisão que não foi favorável a Carlos Wizard, né? Então, que ela negou o mandado de segurança que o Wizard acionou no Supremo Tribunal Federal, então a defesa dele entrou com esse recurso. A gente aguarda ainda essa decisão e a gente pode esperar novos capítulos aí dessa novela de Carlos Wizard. Tem muita coisa acontecendo. Inclusive, durante essa semana, o senador Omar Aziz disse que esperava, sim, que Carlos Wizard comparecesse para prestar esse depoimento na quinta-feira lá na CPI da pandemia, porque ele tinha incomodado o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tinha conseguido uma decisão favorável para poder transformá-lo da condição de testemunha para investigado, então ele poderia permanecer em silêncio durante essa oitiva, mas ele não compareceu. A informação que foi prestada dos advogados à CPI da pandemia, eles enviaram uma carta ao presidente da CPI informando que Carlos Wizard saiu do Brasil no dia 30 de março e no dia 14 de abril deu entrada nos Estados Unidos e está lá desde então acompanhando o tratamento médico de um familiar. A gente acompanha então mais detalhes dessa história. Eu volto com vocês. Valeu, Taná. Obrigado pelas informações. Já já a gente volta a conversar. E a CPI da pandemia inicia na próxima terça-feira, sua 8ª semana de trabalhos e com depoimentos importantes, viu? Na terça-feira está previsto o depoimento do ex-ministro da Cidadania e também deputado federal Osmar Terra. E um detalhe importante, gente, e que pode mudar até inclusive os rumos da CPI logo na arrancada, é que a convocação dele, que foi transformada em convite após o presidente aí da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fazer esse pedido. Assim, o ex-ministro pode não comparecer a essa sessão ou simplesmente deixar a reunião a qualquer momento. Na quarta-feira, então, os senadores devem ouvir o sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Emerson Maximiano. Na quinta-feira, será a vez do assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins. Tanto o deputado Osmar Terra quanto o assessor Felipe Martins são suspeitos de integrar aquele suposto gabinete paralelo que teria assessorado o presidente Jair Bolsonaro em assuntos relacionados à pandemia da Covid-19. E, por fim, na sexta-feira, a comissão vai ouvir o epidemiologista, pesquisador e professor da Universidade Federal de Pelotas, o Pedro Halal, e também a diretora executiva da Anistia Internacional e representante do movimento Alerta, a Jurema Werneck. Volto com vocês, Luciana Evandro. Muito obrigada, Cássio. E o ministro